Vai ser lançada hoje a plataforma Mapa Cultural de Salvador, assim como a chamada pública para os prêmios Anselmo Serra, de Linguagens Artísticas, Conceição Sena, de Audiovisual e Jaime Sodré, de Patrimônio Cultural. A iniciativa é da Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Matos, com recursos oriundos do governo federal, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, lei que, como se sabe, prevê auxílio financeiro ao setor cultural. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o gerente de promoção cultural da Fundação Gregório de Matos, Felipe Dias Rego. Seja bem-vindo também, Felipe, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Tarde FM. Prazer estar aqui hoje para falar dessa lei. Maravilha, prazer todo nosso também. Felipe, o que vem a ser exatamente esses prêmios e essa plataforma Mapa Cultural? Bom, Jefferson, na verdade, esses prêmios e a plataforma do Mapa Cultural, são justamente os instrumentos que vão possibilitar os repasses da Lei Aldir Blanc no município de Salvador. A Lei Aldir Blanc, como você falou, é a Lei de Emergência Cultural, né, a Lei Federal de Emergência Cultural, e a gente tem 3 editais emergenciais, 3 chamadas públicas, que são os 3 prêmios, né, e um mapa cultural que permite repasse de 5 e 10 mil reais para empresas, espaços e instituições culturais, grupos e coletivos, enfim. Né? E esses 3 instrumentos que nós temos, Jefferson, os 3 prêmios, o Prêmio Anselmo Serra é um prêmio de linguagens culturais, certo? Uhum. Ele trabalha com todas as linguagens culturais, teatro, dança, música, circo, arte de rua, jogos eletrônicos, né? A gente tem também o Prêmio Conceição Sena, que é um prêmio de audiovisual, né, que também trabalha aí com categorias de produção, formação e desenvolvimento. E nós temos o prêmio de patrimônio, o prêmio Jaime Sodré, que trabalha tanto com patrimônio material como patrimônio imaterial, passando pela capoeira, samba junino. Então, assim, a gente tem uma política cultural agora emergencial muito ampla, né, muito democrática, muito plural nesse momento de emergência que a gente está vivendo, de retomada do setor também, de movimentação do setor cultural. Agora me explica uma coisa, Felipe. A Lei Aldir Blanc, ela surgiu para disponibilizar um auxílio financeiro emergencial para artistas, para profissionais da área cultural como um todo. No caso de Salvador, esses beneficiários, esses artistas, esses profissionais que têm direito a esse benefício, eles precisam, então, necessariamente aderir a algum desses prêmios, é isso? Pronto, Jefferson. Isso é uma dúvida muito recorrente, muito importante a gente chamar a atenção. Porque a Lei Aldir Blanc, foi uma lei, né, que nasceu no Congresso Federal e que foi proposta e foi pensada justamente em 3 eixos, certo? E ela foi pensada para ser executada pelos entes federativos, governo do estado e município. Esses 3 eixos são o auxílio emergencial, do qual você acabou de falar, né, que é no valor de R$600, o benefício para empresas, né, uma verba para manutenção de empresas, espaços culturais, grupos e coletivos, né, que é o mapa cultural da qual a gente falou, e o inciso 3, que é fomento, e a terceira linha, que é o fomento, que é justamente os editais de premiação. Essa ação que você falou, Jefferson, que você chama a atenção, que é o auxílio emergencial para pessoa física, para artistas, ela é de responsabilidade do governo do estado da Bahia. Ela não é de responsabilidade de execução da prefeitura. Então são coisas distintas, não é isso? O auxílio, o profissional vai ter direito independentemente de estar participando dessa plataforma, desses prêmios. Perfeito, Jefferson. É importante chamar a atenção que Estado e município estão trabalhando de forma articulada nesse momento. Apesar de estarmos trabalhando com a mesma lei, temos áreas de atuação diferentes e complementares. Então, isso é muito importante que fique claro, porque às vezes se fala muito, quando a gente fala da Lei Aldir Blanc, dessa renda emergencial,
né, para a pessoa física. E essa renda emergencial é de responsabilidade do governo do Estado. É importante chamar a atenção que não há vedação para que a pessoa seja contemplada, por exemplo, na renda emergencial e participe dos editais, das nossas chamadas públicas de premiação. Então não há vedação alguma. Mas é importante que o agente cultural, que o artista, que o técnico esteja muito atento aí aos instrumentos, né, e às responsabilidades de cada um, do governo do Estado e do município, para poder acessar os mecanismos da lei da melhor forma. Felipe, quais são as estimativas de prazos para que os grupos culturais, as instituições tenham acesso ao resultado desses prêmios e tenham acesso a esses recursos que vão ser destinados a partir desses editais, desses chamamentos públicos? Perfeito, Fernando. Nossos editais, nossas chamadas públicas, elas abriram ontem, foram inauguradas ontem, os sistemas de inscrição, certo? Eles ficam até dia 12 de outubro, tá certo? São 2 semanas que vão ficar abertas e que a população pode acessar os sites, pode acessar, né, os sistemas de inscrição e conhecer um pouquinho mais. O Mapa Cultural abre amanhã, está abrindo o sistema de inscrição amanhã, também fica por 15 dias aberto para que grupos e instituições possam conhecer, possam se inscrever também. O resultado dessas chamadas, o resultado final dessas chamadas, de todas elas, deve sair aí no final de outubro, início de novembro, para a gente poder fazer essas convocações e começar a realizar os pagamentos. Importante dizer que os projetos oriundos desses editais, dessas chamadas públicas, são para ser realizados no início de 2021, tá? Então são projetos que devem ser pensados para serem começados no finalzinho de 2020 e executados no primeiro semestre de 2021, tá certo? E o benefício do Mapas Culturais, ele é pago ainda esse ano, e os grupos, coletivos, instituições, empresas, espaços, eles têm, depois de receber o recurso, e prestar conta para a Fundação Gregório de Matos, e depois também fazer uma contrapartida que é determinada no próprio instrumento de convocação, ainda em 2021 também. Nós estamos falando com o gerente de promoção cultural da Fundação Gregório de Matos, o Felipe Dias Rego, e a minha pergunta agora, Felipe, é entender quais são os requisitos que uma determinada entidade precisa apresentar, quais são as documentações que uma entidade precisa apresentar para participar desses chamamentos públicos. Pronto, Fernando. Para participar do Mapas Culturais, aí tem que ser uma instituição, grupo, coletivo cultural que tenha tido suas atividades interrompidas pela lei, pela pandemia, né? E são documentações comprobatórias de execução, histórico, de realização, comprovação de realização de atividades, né? Bem como comprovação de sede de realização de atividades no município de Salvador, que a gente trabalha, como eu falei, a lei é federal, mas ela é trabalhada por ente federativo, né? Então a gente está falando de grupos e coletivos estabelecidos no município de Salvador, né? E basicamente não são muitas documentações, mas são documentações comprobatórias de custos, gastos, existência, atuação na área cultural, né? O que é muito importante para que possa fazer parte desse instrumento. Nos editais de premiação são documentações simplificadas também, que a gente pede para inscrição, como currículo, no caso de pessoa física, currículo, o RG e a planilha orçamentária, que é do projeto, né? Então são documentações muito simples para poder participar dos editais e das chamadas públicas de premiação. Vocês têm uma estimativa de quantos grupos ou quantos profissionais devem ser beneficiados com esses prêmios, Pronto. esses editais? O volume de recursos é de quase 19 milhões de reais, não é isso? Perfeito, Jefferson. São 18 milhões e 700 mil. A gente tem 9 milhões e 130 mil sendo investidos nas chamadas públicas e 9 milhões e 590 mil investidos no mapa cultural, no subsídio para espaços, grupos coletivos, empresas culturais, certo? A gente tem em torno de 150 projetos beneficiados através das chamadas públicas e mais de 500 espaços, grupos, coletivos beneficiados através do Mapas Culturais.
Maravilha. Então, o lançamento está marcado para hoje, não é isso? Tanto do mapa da plataforma Mapa Cultural, quanto desses prêmios, o prêmio Anselmo Serra, que é de linguagens artísticas, Anselmo Serra, em homenagem ao idealizador do Circo Piccolino, não é isso? Que morreu recentemente. Conceição Sena, de audiovisual, e prêmio Jaime Sodré, de patrimônio cultural. Existe a possibilidade de surgir ainda um novo prêmio, Felipe? Jefferson, na verdade, esses são os prêmios, são os instrumentos da Lei Aldir Blanc. Como é sabido também, a gente tem até 31 de dezembro como prazo final para realização de pagamento desses recursos, dos recursos vindos da Lei Aldir Blanc. Então, não terão outros editais, não terão outras chamadas públicas. Esses são os instrumentos relacionados à Lei Aldir Blanc no município de Salvador. Lembrando que os instrumentos das chamadas públicas tiveram suas aberturas ontem, os sistemas de inscrição estão disponibilizados desde ontem, podem acessar o site, eu posso passar o site aqui ao final, e o Mapas Culturais abre amanhã, o sistema de inscrição abre amanhã. Tá certo. Então, por favor, o site qual é? O site do Prêmio Anselmo Serra é prêmiolinguagens.salvador.ba.gov.br. O prêmio de audiovisual, Prêmio Conceição Sena, prêmioaudiovisual.salvador.ba.gov.br. E o prêmio de Jaime Sodré, prêmio jaimesodré.salvador.ba.gov.br. Mapas Culturais vai ser divulgado amanhã com o link direitinho, com o site, tudo certinho. Maravilha. Todas essas informações, Jefferson, podem ser encontradas nas redes sociais da Fundação Gregório de Matos, né, nas redes da Prefeitura também. Então, e qualquer dúvida, podem entrar em contato também através dos sites, dos e-mails. É o mesmo endereço dos sites, só com arroba. Então, ao invés de prêmiolinguagens.salvador.ba.gov.br, a gente tem prêmiolinguagens@salvador.ba.gov.br. Tá certo. Muito obrigado, Felipe Dias Rego, gerente de promoção cultural da Fundação Gregório de Matos. Muito legal, valeu. Obrigado, bom dia e até uma próxima, Felipe. Eu que agradeço, Jefferson, Fernando, bom dia. Convoco a todos os agentes culturais a conhecerem, a participarem desse momento tão importante que estamos vivendo no município de Salvador. Grande abraço.